Vamos falar de um alerta, e é uma história muito séria mesmo. Estamos falando até do que a gente mostrou essa semana com a Marília Gabriela, que disse que achou que estava com uma espinha no nariz, e depois ela foi ao médico e viu que não era uma espinha. A gente tem até um resumo, né? A gente tem um resuminho. Vamos ver? Vamos ver. Essa semana fomos surpreendidos com um post da apresentadora, jornalista e atriz Marília Gabriela, de 72 anos, em que revelou a descoberta de um câncer de pele. Deu-se que com uma espinha que apareceu na minha narina esquerda e não saía mais, meu querido Dr. Otávio não gostou do que viu e me mandou para exames aprofundados, que resultaram, uma semana e meia depois, numa cirurgia para a retirada de um sorrateiro carcinoma basocelular. Mas essa doença acaba sendo mais comum do que imaginamos. O câncer de pele responde aproximadamente por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum, o câncer de pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. Os tipos mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares, responsáveis por 177 mil novos casos da doença por ano. O câncer de pele ocorre principalmente nas áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como rosto, pescoço e orelhas. Os principais sintomas são manchas que coçam, descamativas ou que sangram, sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma ou cor. Como se prevenir? Como se proteger? Como evitar? A doutora Isabel Martinez vai nos explicar tudo isso e muito mais. E é verdade, muito bem-vinda, viu, Isabel? Que honra ter você mais uma vez com a gente, viu? Obrigada pelo carinho. Olha, quando a gente fala em cuidados preventivos das doenças de pele, você sempre faz esse alerta, isso desde o primeiro dia que eu te conheci, da importância, primeiro, de usar protetor e bloqueador solar todos os dias, não é só quando a gente vai na praia, né, Isabel? Exatamente, Kátia. O que acontece? As pessoas, por elas não verem, né, porque ela passa o protetor, ela não vê o que está acontecendo com ela, né? E aí ela deixa, ela fala, acho que não está cobrindo, não está fazendo nada. E ela não passa, ela não gera isso, ela não faz isso um hábito real da vida dela. E acontece que isso acontece com o tempo, esse é o problema. Então vocês que estão prestando atenção, presta bem atenção. Não é que eu peguei sol hoje e que a lesão vai ser amanhã, não. Eu peguei sol hoje e com o passar dos anos e muitos anos depois é que vai começar a aparecer as lesões. E é por isso que as pessoas às vezes não cuidam. E eu trouxe até algumas imagens, assim, para a gente poder prestar atenção no que as pessoas fazem. Eu quero que você se identifique, você me conta depois se você não faz isso exatamente. A gente vai mostrar as imagens pra gente, para as pessoas já entenderem, mas vamos aproveitar e já pedir pro pessoal de casa mandar suas dúvidas. Manda no YouTube, Rafa tá com o YouTube, Alex vai ficar de olho no Twitter, #MDT, mande suas dúvidas que a gente já vai esclarecendo com a doutora Isabel. Agora, Isabel, vamos mostrar já as imagens, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que muitas vezes as pessoas não se dão conta que as doenças de pele de uma forma geral, e aí se encaixa aqui o câncer de pele, pode acontecer com efeito cumulativo, né? Quer dizer, eu hoje não tomo sol, fico lá igual uma lagartixa, um jacaré esticado, mas eu já fiquei na vida. Então eu já tenho uma poupança negativa sendo formada ali todos os dias, né? Exatamente, Kátia. Presta bem atenção, gente. O mais importante é o que aconteceu no meu passado. Pensa assim. Será que eu tomei muito sol? Será que eu fiz várias queimaduras solares? Será que a gente ficou muito tempo na praia? Ou mesmo assim, brincando no sol? Será que eu tive aquela... Sabe quando você descama, começa a descascar lá? Fala assim, ai meu Deus, olha que bonitinho, eu tô descascando. Se teve isso, então já é um alerta. Tem pele muito branquinha? Já é outro alerta. Muita gente acaba saindo assim, olha, e acha que é bonito. Ai, gente, olha, fiquei vermelha. Então, ardeu, sinal que já tive prejuízo.
Exatamente. Descascou, prejuízo duplo. Se eu sou muito branquinha, triplo. E aí vai aumentando, né? Exato. Ó, quem nunca, por exemplo, foi pra praia, tava meio nublado, aí chegou lá e falou assim, tá nublado, eu não vou usar protetor solar não, porque eu quero ficar bem, eu quero pegar uma cor, né? Aí a pessoa passa os dias e fala, meu Deus, tô vermelho. Aí começa a passar o protetor. Pois Gente, quem nunca, né? Quem nunca aconteceu isso? Ou então formam bolhas, né? Aquelas bolhas de água, tamanha é a queimadura que a pessoa teve, né? Exatamente. E o alerta é o quê? Poxa, se eu tô vendo que existe o câncer de pele não melanoma, que ele é o mais comum, né, dos cânceres de pele, o que eu posso fazer? Ficar em alerta para esses tipos de hábitos que nós vamos desenvolvendo com o decorrer da vida e principalmente educar o seu filho, a sua filha, né? Os seus netos, de que comece a usar protetor solar desde a infância, onde nós temos um procedimento mais crítico, seria, né, falando assim. Seria a melhor indicação. Agora a gente vê, tudo bem, das crianças daqui pra frente, a gente, de uns anos pra cá, a gente já tem essa conscientização. Mas há uns anos atrás não se falava disso, não. A gente passava refrigerante à base de cola, cúrcuma com não sei o quê, que se fazia umas misturas pra gente ficar vermelho, assim, com um tom tipo indígena na pele. Isso era uma coisa de louco, né? É verdade, Kátia, é verdade. Quer dizer, mas é um hábito. Kátia, tudo na vida da gente, pode você me dizer, não é um hábito? A gente está acostumado. E tudo que ao seu redor todo mundo faz, parece comum. E aí você quer sair daquele esquema, você fala assim, não, mas aí eu sou a chata do protetor solar, da roupa com proteção solar. Não é não, gente. É só pegar o conhecimento e transformar em hábito. É só isso. É simples. Vamos para a primeira pergunta? Primeira pergunta que chegou aqui pra gente. Ficou 2 minutos sem falar. A Jéssica disse que odeia protetor solar e sempre que vai à praia fica na sombra. Ela não fica vermelha. Ela quer saber se ela corre algum risco de desenvolver câncer de pele. E aí, doutora Isabel? Então, eu não sei o tipo de pele dela, mas assim, Jéssica, mesmo que você fique na sombra, tá? Você também, tá, tem irradiação. Por quê? Porque você tem reflexo. O sol, ele vem, bate na areia e, por reflexo, atinge também. Então, o que acontece, gente? Essa coisa assim, eu não fiquei vermelha. Mas, às vezes, o seu tipo de pele não é um tipo de pele para ficar vermelho, porque existe isso, né? Existe tipos de pele. Aquela pessoa que vai para o sol e logo fica vermelha. Aquela pessoa que nunca bronzeia. E aquela pessoa que não fica vermelha, ela já vai ficar mais morena. Eu não fico vermelha, mas se eu fico muito tempo sem tomar sol, a primeira vez que eu vou pro sol, eu passo protetor mais forte ainda, porque senão eu sei que eu fico vermelha. Depois, parece dar uma saturada na pele, passo protetor mais baixo, porque senão, aí também a gente sabe das manchas. E a gente está falando de um caso que, como ela citou, único, não, de muita gente, né? Muita gente, Kátia. E olha que legal, essa é uma dica também. Não tem problema, você que é mais branquinha, vai pro sol, usa roupa com proteção solar, um chapéu legal. Gera moda, gente. Hoje em dia, você tem a liberdade de fazer a moda. Então, faz você o seu hábito. Bota um chapéu e começa. O que a Kátia falou é interessante. Você pode começar com um protetor bem mais alto, tá? E depois você abaixa um pouquinho o fator de proteção solar. Porém, o mais importante de tudo é você reaplicar o protetor. E não esquecer de algumas regiões. Quer ver uma coisa? Quem é que passa protetor no pé, na parte superior do pé? Eu passo da orelha, que eu já aprendi com você, da nuca até lá embaixo, e tem o de cabelo também, que eu passo no couro cabeludo. No pé eu não passo. Muito interessante. Entre os dedos e até na lateral, assim, ó, do pé eu passo. Isabel me ensinou. Viu? Exatamente, porque quem nunca, né, se protegeu, ficou lá, aí esqueceu daquela parte superior do pé aqui, ficou